Aleluia. Graças pais, irmãos, amém? Amém. Bom, nós vamos ter esse primeiro momento, vamos falar sobre capítulos 2 e 3, amém? Eu vou seguir um resumo aqui, para que eu consiga fazer isso no tempo que nós temos. Então você tenta acompanhar aí pela tua apostila, amém? Mas vai estar tudo aí na tua apostila, todos os textos. Eu não vou ler nenhum versículo bíblico para nós podermos passar por esses dois capítulos agora, amém? Pode projetar para mim? Ok, então eu vou seguir tudo pelo slide aqui, tá? Você pode grifar o que está no slide, grifa na tua apostila, deve ser as partes mais importantes para você. Então capítulo 2, profetas e profecias, entendendo o mundo espiritual. O resumo de todas as primeiras páginas aí, da primeira, acho que segunda página desse capítulo, é sobre o texto que Paulo está escrevendo na sua carta aos Coríntios. Paulo escreve aos Coríntios para corrigir uma visão distorcida, é o capítulo 12 da carta aos Coríntios, primeira carta. Corrigir uma visão distorcida do mundo espiritual, vinda do passado pagão e politeísta deles. Por quê? Paulo está dizendo assim, fala irmãos, e aí o escritor, aí o Chris, vai explicar, né? Fala, olha, lá no original grego, a palavra não tem dons, a palavra dons não está no grego original. Que seria mais, ou melhor traduzido, é que Paulo está dizendo, sobre o espiritual, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou que vocês tenham desconhecimento. Então Paulo está explicando sobre o mundo espiritual, e é para corrigir a visão, ou a cultura deles, desde o passado. Coríntios era uma das igrejas da Grécia, dos gentios, né, que vinha também de uma cultura de adorar vários deuses. Aquela mesma coisa que a gente vê lá no Êxodo, né, com os egípcios, que cada deus tinha uma função. Assim também os gregos tinham isso, então várias religiões, vários povos da época também tinham na sua religião uma cultura politeísta, de entender que cada deus tinha uma função, ou atribuir alguma coisa da natureza ou alguma obra a um deus específico. Então, Paulo está olhando para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitos dons, tinha todos eles, e eles começam a manifestar os dons, e era uma igreja não pequena, porque alguns historiadores já escreveram que talvez a igreja de Corinto chegou a ter na época 500 pessoas, o que para uma época daquela seria tipo uma coisa assim absurdamente grande de número de pessoas para uma igreja local. E cheia de dons essa igreja, ela começa a enfrentar problemas, né? Eu estive falando, eu não sei que dia sobre isso, né? Que eles até achavam que quem falava em línguas era um dom superior aos outros dons. Então Paulo está corrigindo isso, primeira carta, capítulo 12. E Paulo vai então observar nessa igreja cheia de dons, cheia de manifestação de dons, talvez um perigo iminente. As pessoas pensarem que o dom da cura era por causa do Deus da cura, que o dom da língua estranha era porque tinha um Deus poliglota. Então esse Deus poliglota dava o dom de falar em outras línguas. O Deus que sabia as coisas trazia uma palavra de conhecimento. Então era do Deus do conhecimento. O Deus da profecia dava as profecias. Então Paulo está querendo corrigir isso. Isso é o que o Cris vai dizer para nós aí no início desse capítulo, por causa do que vinha da cultura deles anterior. Então ele enfatizou repetidamente que embora existam diversos dons e operações, o mesmo Espírito e o mesmo Deus, então ele grifa isso em todos os versículos que ele colocou aí, mesmo Deus, mesmo Espírito opera tudo em todos. Paulo está repetindo isso e o Cristo está reafirmando que ele está fazendo isso para que as pessoas entendam. Essa compreensão era vital para que eles não atribuíssem cada manifestação sobrenatural. Calma, varão. Uma manifestação sobrenatural a uma divindade diferente. Bem? Então, essa é o início do que Paulo vai falar. Então, a intenção de Paulo primária era corrigir, provavelmente o erro que já existia, ou que estava na iminência de começar a bagunçar tudo lá. Segue. O dom da profecia. O dom da profecia é um dos 9 dons do Espírito Santo e deve ser buscado com zelo por todos os cristãos. Então Paulo, a partir desse momento, ele está ensinando todos os 9 dons, e dentro dos 9 dons está o dom da profecia. E o dom da profecia, como um dom, deve ser buscado
com zelo. E isso já vai dar para a gente algumas ideias, tá? Mas vamos lá. Primeiro, um dom, não um prêmio. É concedido pela graça e não pode ser conquistado por mérito ou maturidade espiritual. Sendo um dos dons do Espírito, então aplica isso a todos os 9. Sendo um dom, ele é um presente. Sendo presente, eu peço presente para o meu pai e o meu pai me dá. Ele continua sendo o pai absoluto que pode dar na hora que ele quiser, mas eu não preciso cumprir nenhuma tarefa, nenhuma prova de obstáculos para ter esse dom como se fosse uma recompensa. Então a diferença é essa. Não há algo que eu faça para merecer o dom, porque senão, quem tem o dom da profecia é porque merece, e quem não tem é porque não mereceu. Então não há algo assim nesse sentido. Então, se você caminhar no dom da profecia, não é porque você merece. E se você não caminha, não é porque você deixou de merecê-lo. Amém? Talvez você deixou de pedir o dom. Porque eu posso pedir o dom, e você também pode. Como o doador, que é o Espírito Santo, habita em todo crente, todos os crentes têm acesso potencial a todos os dons. Puxa, pastor, isso provavelmente isso aqui, quem fez escola de fundamento já ouviu falar sobre isso. Mas quem não ouviu, talvez é novidade. Você acha que ele distribui, porque está escrito assim lá, que o Espírito é o que dá todos esses dons, e ele distribui como lhe apraz, como lhe agrada. Ok? Mas, se o texto, e Paulo, que é o mesmo que escreveu que o Espírito dá como agrada, Paulo mesmo disse para procurarmos com zelo os dons, e noutra carta, em outra passagem, na verdade é a primeira carta aos Coríntios, ele pede para procurar com zelo os dons, especialmente o da profecia. Paulo está nos dando margem, pelo menos de 2 a 3 vezes, de que é possível que eu tenha o dom que eu quiser, basta procurar com zelo, basta pedir o dom, porque a potência é igual para todo mundo. Desde que você tenha o Espírito Santo, todos os dons estão à sua disposição. Desde que você tenha o Espírito Santo, é possível que você haja, que você caminhe em qualquer um dos dons do Espírito. Desde que você tenha o Espírito Santo, é possível que você seja usado em qualquer um dos 9 dons em algum momento da sua vida. Vou colocando minhas palavras junto aqui para a gente ir avançando. Não quer dizer que sempre você vai estar atuando com os 9 dons em modo full, completo, o tempo inteiro e a vida toda. Mas não é porque você não tem o dom de milagres, vou usar um exemplo. Não é porque você não tem ou você não sente que tem o dom de milagres, que em algum momento da sua vida, você possa orar e a perna de uma pessoa crescer. Que você possa orar e uma pessoa cega voltar a enxergar. Que você possa orar e a pessoa que não tinha o braço cresce. Eu falei de uma que não tinha o braço. Eu estou avançando no nível dos milagres, né? Mas é porque eu ouvi esse testemunho. E é um dos testemunhos que mais me impacta. Porque deve ser muito louco. A pessoa, ela tinha uma mão saindo do ombro. Ela não tinha o braço. Ela só tinha a mão saindo do ombro. Eu nunca vi. Ela só tinha a mão saindo do ombro. E aí ela foi na reunião do culto e oraram sobre ela e a mão voou assim. O braço cresceu e a mão ligada no braço. Você imagina a pessoa orando e de repente aquela mão salta assim de dentro da manga da camisa e um braço está colado ali. É um negócio meio tipo um slime saindo de uma seringa assim, sabe? Irmão, deve ser absurdo ver isso. Mas é o dom de milagres em operação. Então, não quer dizer que você não tenha, nunca atuou, que um momento da sua vida isso possa acontecer. Porque se você tem o Espírito, e Ele que é o doador de todas as coisas, Ele pode usar você em qualquer momento, em qualquer dia desse aí. Um dos requisitos é apenas que você esteja buscando. Uma das primeiras coisas. Mas o Espírito Santo também é absoluto e soberano a ponto de dar até para quem não pediu. E talvez essa seja
não a regra, né? Mas o que é mais geral de acontecer é isso, né? As pessoas descobrem que tem o dom, nem pediram por ele, porque o Espírito Santo já veio e deu. E talvez por isso fica na nossa cabeça, não, ele só dá para quem ele quer, então também não peço. Não, simplesmente ele deu porque ele queria. Não significa que ele não vai dar para quem ele pede. Se a gente voltar nos evangelhos, está lá escrito: ora, se vós que sois mortais, pecadores, né, corrompidos pelo pecado, vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará o Espírito se vocês pedirem. E junto com esse Espírito vem tudo que o Espírito tem, e ele tem todos os dons para nós. Um subponto: os dons, porém, não atestam maturidade espiritual. O fruto do Espírito é a maior prova da maturidade, e uma vida equilibrada vem da junção desses elementos. Então presta atenção, quem tem o dom do milagre, quem tem o dom da profecia, o dom da palavra de conhecimento, está manifestando dons de cura, não é merecedor dos dons, e também não é o crente mais maduro da comunidade. Dons não são um selo de verificação de maturidade espiritual de ninguém. E isso é uma resposta para aquelas perguntas que muitas vezes batem na nossa cabeça e fala: cara, como é que esse fulano está operando em tantos dons e ele está em tanto pecado? Porque a gente descobre os pecados depois, né? E você fala: cara, como é que esse cara profetizava tanto, acertava tanto, tanta gente era curada, e ele estava vivendo em pecado todos esses anos? Cara, tem tanto BO nesses dias, mas um dos que eu estou lembrando agora, dentre os BOs que a gente tem, não nós aqui, essa igreja não tem BO nenhum, graças a Deus, que é uma paz, uma benção, aleluia. Mas por aí fora, entre outros ministros, há muitos BOs acontecendo. E aí tem eu vou falar porque é o mais público de todos, o Philip Yancey. O Philip Yancey é um escritor assim, falava sobre graça, e ele ficou 8 anos em adultério. E agora que ele resolveu confessar, ele se aposentou, não vai escrever, não vai palestrar, não vai fazer mais nada, porque ele decidiu que esse era o caminho do arrependimento dele, cancelar tudo. Mas ele viveu 8 anos tendo um caso extraconjugal e escrevendo ainda. E você fala: cara, como é que Deus não tirou esses dons desse cara? Como é que esse cara... Mas assim, está cheio de casos de pessoas que oravam e curas aconteciam, que oravam e expulsavam o demônio. Aí, é porque o dom não atesta a maturidade de ninguém. É por isso que Mateus capítulo 7 diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, a gente não profetizava em Teu nome, a gente não expulsava demônio em Teu nome, a gente não fazia um monte de sinal, e todos e qualquer sinais em Teu nome. E Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Porque nenhuma manifestação de dom é selo de verificação de maturidade espiritual de nenhum cristão. E esse camarada, mesmo manifestando dons na sua vida, mesmo usando desses dons, pode ir para o inferno quando morrer, se ele não se converter de verdade e não houver arrependimento. No dia do Senhor, ele pode ser condenado. Ok? Tranquilo? Amém? Aleluia. Lá na escola de fundamentos, eu enfatizava essa frase: irmãos, o mais importante não são os dons do ministério, não são os dons do Espírito, é o fruto do Espírito. E aqui o escritor, na mesma pegada. O que é mais importante? O que atesta mais a maturidade de um crente? O fruto do Espírito. É mais importante se você é benigno, compassivo, se você não está em bebedeira e em glutonaria. Isso é mais sinal de que você é maduro do que se você curou o câncer, curou a AIDS, o paralítico andou na sua frente, você adivinhou o CPF e até a senha do GovBR da pessoa. Não importa. Se você fez tudo isso, mas você ainda mente, se você fez todos esses milagres, mas você ainda é irado, se você fez todos esses milagres, mas você ainda, tem aquela garrafa de uísque, como é que é? Gelo de água de coco, para você encher a cara e esquecer de tudo, porque as pessoas bebem para esquecer, Aí depois elas lembram que beberam. Esse é o pior problema, quem bebe para esquecer, é que depois ela lembra que bebeu. E você é dominado, porque você não consegue parar de comer, porque o crente mais atacado é esse, A gente não consegue parar de comer. E você, enfim,
aquela lista de Gálatas, né, das obras da carne. Se você é dominado por todas essas coisas, irmão, é sobre isso que é a salvação, não é sobre os dons, amém? Então a pessoa pode ter vivido um período com Deus, pode ter sido usada nos dons e utilizado os dons, mas nem por isso quer dizer que ela vai para a eternidade estar com o Senhor. Então atenção. Próximo. Propósito do dom da profecia. Sua função principal é edificação, exortação e consolação da igreja. O profeta estava lendo isso ontem, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, acho que era isso? 14, 3. Edificar, exortar e consolar. As palavras ali, edificar e consolar, elas são próximas no grego, né? Essa palavra edificar, ela é utilizada tanto para consolo como para ânimo, porque ela tem um sentido de você trazer alguém para junto de você. Enquanto edificar é construir realmente, é o sentido praticamente único da palavra, é construir. Exortar tem o sentido de animar, tem o sentido também de consolar, confortar, mas como já existe a palavra consolo e conforto ali na tradução do grego, ela é traduzida por exortar, que tem trazer a pessoa para perto e para cima, para junto e para cima, essa pessoa, porque você edifica, você exorta e você também consola ela ou conforta essa pessoa. E não só pessoa, mas como igreja. Há um versículo aí na sua apostila que você vai ler, que ele diz que havia profetas e eles estavam falando e edificando a igreja local da época. Paulo, enquanto está escrevendo aos Coríntios, ele também vai ali tentar manter a ordem do culto, porque também todo mundo queria profetizar. Aí tem hora que o pessoal quer falar em língua, tem hora que o pessoal quer profetizar e ninguém conseguia ensinar de fato nada. E aí ele falou assim, não, se tem profecia, faz assim, se tem línguas, faz desse outro jeito, porque tinha que haver uma ordem ali. Mas a profecia, sim, não só edifica crentes individuais, pode edificar igrejas locais. Há de se ter discernimento, a gente vai falar disso ali um pouco mais à frente. Mas, no Novo Testamento, a profecia visa trazer o melhor das pessoas, agindo como uma linguagem do amor de Deus. Profetizamos resposta e não problema. Essa apostila você vai ver que ela vai revisando conceitos. Então, o que o profeta Everton ontem falou, estava escrito várias vezes na apostila, a gente está pegando o ouro da lama. Tem ouro escondido na lama. Tem coisa valiosa e preciosa dentro da vida das pessoas, e a profecia é para trazer isso para fora. Se você profetizar pela perspectiva do Antigo Testamento, o que você vai falar? Da lama. Se você profetizar da perspectiva do Novo Testamento, você vai falar sobre o ouro que está enterrado na lama. Se Deus te traz, junto com a profecia, uma palavra de conhecimento, e você percebe que a pessoa está vivendo uma vida errada em alguma área, vide, por exemplo, na área da pornografia, o dom profético não vai fazer com que você fale somente o que ela está fazendo, mas você, ao saber do que ela está fazendo, você consegue profetizar que Deus está chamando ela para um tempo de pureza e santidade diferente do que ela vive hoje. Você nem toca no assunto do pecado, apesar de você ter recebido por palavra de conhecimento. Você toca no que ela vai se transformar por causa da palavra profética que está sobre você. Então, muitas vezes, também vamos falar um pouco mais disso, nós vamos atuar em dons, em mais do que um, talvez mais do que 2 dons ao mesmo tempo, tá? Disponibilidade. Qualquer pessoa salva e batizada no Espírito Santo pode ministrar nos dons do Espírito. Já falamos isso desde o início, irmãos. Então, isso aqui está reforçando para você entender uma coisa. Pastor, eu nunca profetizei, não tenho a menor ideia disso, nem me sinto preparado. Ótimo! É esse que é bom, que é porque quando acontece com você, você fala, rapaz, não é que acontece mesmo? Não foi ano passado, ano retrasado, né, que a gente estava na escola de profetas, que eu também fui do ano retrasado. A gente estava meio que assim, né, na porcentagem de quantas vezes eu profetizei, quantos por cento eu acertei. E aí a gente estava um perguntando para o outro mais ou menos, e aí, deu certo dessa vez, não deu certo, foi, não foi? E tinha hora que era muito exato assim, e a gente não tinha noção do que significava para nós, o que a gente estava falando para outra pessoa, mas para outra pessoa fazia total sentido, e isso é muito interessante. Aqui mesmo na igreja, algumas vezes já aconteceram isso,
quando a gente fez treinamentos sobre vida profética. Quem aqui já esteve em algum dos nossos treinamentos rápidos, né? A gente tem uns treinamentos super rápidos assim, em uma reunião ou outra, e aí a gente tira um tempo para orar junto e profetizar. E você já participou de alguma dessas aqui? Se você lembra, quem estava aqui já? Amém. Levanta a mão. Você tem que levantar a mão. Ok. Poucas pessoas, né? A gente precisa praticar isso aqui. A gente vai fazer, calma. Tá? Alguns às vezes já ficam ansiosos, né, para isso. Segue. Ofício do profeta. Então, qual é a diferença entre dom da profecia e ofício do profeta? O ofício do profeta é diferente do dom, porque ele faz parte de uma outra lista de Efésios 4, dos 5 dons de ministério: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá? Então, 5 dons de ministério para servir o corpo. E o profeta faz parte dessa lista. Ele é um chamado específico. Enquanto o dom é algo que você faz, o ofício é algo que você é uma identidade. O próprio profeta é um presente de Cristo para a igreja, é um chamado para a vida toda. Então olha só, enquanto o dom é o presente do Espírito para nós, o profeta é o presente de Deus para a igreja. Amém? Então receba o profeta como presente. Olha para o Everton, imagina um laço na cabeça dele, um presentão. Então, os profetas da igreja são o presente de Deus para a igreja. Então, viu? Você tem que amar o profeta. Ele é o presente de Deus para a igreja local. Então, vai vendo, né? Viu? Se você algum dia pensou alguma coisa contra, você já começa a dispensar. Pensa ao reverso. Porque e olha que o profeta ainda pode acabar sabendo que você pensou dele. Esse é, né? Geralmente esse é o maior medo das pessoas, né? Fala, rapaz, não vou nem pensar nada do profeta, que vai que Deus fala com ele entende. Então, ofício, qualquer um dos 5 dons do ministério são uma identidade da pessoa, e essa pessoa com essa identidade é um presente de Deus para a igreja. Então, um apóstolo é um presente de Deus para a igreja, o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, todos eles estão nessa lista de Efésios capítulo 4. Segue. O que mais temos sobre o ofício do profeta? A função dele, o objetivo principal do profeta é profetizar? Não. O objetivo do profeta é equipar os santos para a obra do ministério, dando-lhes olhos para ver e ouvidos para ouvir. Isso aqui é o que nós recebemos de presente dos profetas: olhos para ver e ouvidos para ouvir. Jesus, em algumas das suas ministrações, das suas palavras, ele começava às vezes dizendo isso, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ali, no ofício do profeta, mas também no dom profético, ele estava liberando esse presente para as pessoas da sua época. Jesus não estava fazendo uma indagação do tipo, sendo sarcástico, não. Jesus estava liberando uma unção naquele momento. Jesus estava liberando algo ali, uma capacitação sobre eles. Então, a unção é isso, essa capacitação para. Então, para que eles ouvissem. Por que ele liberava isso? Porque ele era um profeta. E o profeta, o presente do profeta é que nós possamos chegar nesse lugar de ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Autoridade do profeta. O profeta possui autoridade governamental para corrigir e dirigir o corpo de Cristo. Um nível de responsabilidade que não pertence àqueles que apenas operam no dom da profecia. E isso aqui é bastante importante, irmãos. Não é porque você vai acertar a profecia sobre a vida de alguém, e que até Deus te deu uma profecia para a igreja, que você começa a governar a igreja local a partir desse momento. Ponha-se no seu lugar. Quem tem autoridades governamentais são os 5 ministérios, não quem exerce algum dos 9 dons da igreja. Entende isso? Isso é uma hierarquia simples de organização por parte de Deus para a igreja, para que haja, sentido, desde lá do início, irmãos, quando nós temos Jetro dando, o sogro de Moisés, dando
a sua opinião, o seu singelo conselho para Moisés. Ele fala: Moisés, você tem que organizar. Você não pode governar tudo, mas cada pessoa pode organizar em um grupo e liderar esses pequenos grupos, e eles vão se reportando às maiores autoridades, mas deve existir níveis de autoridade para governar, para cuidar, para ensinar, enfim. Então, naquela estrutura civil, ali no meio do deserto, tudo foi organizado dentro de níveis ali de hierarquia. Dentro da igreja, a mesma coisa. E dentro da igreja, Deus colocou os 5 ministérios para que juntos eles coordenem e governem uma igreja local. Abaixo desses vai estar o corpo de Cristo, que está sendo edificado pela ministração desses 5 dons ministeriais, que não estão ali para exercerem simplesmente os dons do Espírito, mas para exercerem a edificação do corpo, que é a principal função. Então, a principal função do profeta não é nem mesmo profetizar, mas é edificar a igreja, edificando os irmãos. Mas isso confere a ele, porque é um chamado para a vida toda dele, uma autoridade governamental, que não é porque alguém manifestou o dom uma vez, 2 vezes, 10 vezes, por 10 anos, vai ter o mesmo dom, vai ter a mesma autoridade governamental, porque manifestação de dom não é selo de verificação de maturidade de nenhum cristão. Lembra-se disso? Então não é porque manifesta dons que começa a ter autoridade para governar uma igreja, para dirigir uma igreja local, a não ser que isso esteja dentro de um chamado um pouco maior para a própria pessoa. Amém? Então, se alegre pelo dom do ministério, pelos dons da profecia, mas se alegre porque Deus nos deu os dons de ministério para governo da igreja também. Segue. Elementos tridimensionais do ministério. Aí o Chris vai fazer uma listinha de 3 coisas e como ele entende isso. Eu vou te falar como ele entende, como ele escreveu, ok? Não é minha visão particular, mas é simplesmente questão de nomenclatura. Também não vou te ensinar a minha nomenclatura. Eu já passei 3 cultos pregando sobre isso e eu não acabei o assunto. Então não vai dar agora para falar sobre isso. Mas entendo o que ele está dizendo, porque isso é resposta de pergunta da sua apostila que você vai ter que responder. O Chris, ele entende o seguinte: a pessoa tem que ter um chamado, e o chamado diz respeito a quem nós somos. A pessoa tem que ter dons, que são as habilidades que nós vamos usar para chegar no propósito. O propósito é igual a unção, é um propósito na vida, é o que fazemos. Ele usa aqui para unção, propósito, e aí ele vai usar aquele texto lá, né? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas quebrantados e tudo mais. Então é o que fazer: pregar boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos. Então estou fazendo. Então ele vai entender que unção é o que fazemos, chamado é quem nós somos, a identidade, e dons são nossas habilidades para fazer. De maneira, um exemplo: uma pessoa que é um cozinheiro, isso é o chamado, é quem ela é o cozinheiro. Mas a unção desse cozinheiro é que ele faz pizza. Então, é o que ele está fazendo. Esse é o propósito dele, fazer pizzas. A habilidade que ele tem na cozinha da pizzaria é o cara que corta os ingredientes simetricamente melhor do que todos os outros. É uma habilidade que ele tem. Ele poderia ter outra habilidade? Poderia. Ele seria o cara do malabarismo das massas, né? Aqueles caras que ficam girando massa e faz não sei o quê. Porque podem ter várias habilidades para o mesmo pizzaiolo. Mas um pizzaiolo tem uma identidade que é ser um cozinheiro. Agora, todo cozinheiro precisa ser um pizzaiolo? Nem sempre. Ele pode trabalhar com sushi. O cara que trabalha com a faca do sushi, o sushi man, não tem nada a ver com o cara que corta as coisas da pizzaria. Nada a ver. Uma cultura completamente diferente, habilidades diferentes, propósitos diferentes, mas às vezes uma identidade pode ser mesmo. Por isso que nós vemos dentro das identidades que nós temos ministeriais, às vezes pessoas também diferentes. Mas como é que aquele profeta é profeta, sendo que aquele profeta é de outro jeito? Porque todos os profetas não precisam ser iguais. Assim como nem todos os apóstolos, nem todos os mestres,
nem todos os pastores, nem todos os evangelistas têm que ser intrinsecamente exatamente iguais, porque eles podem ter até mesmo alguns propósitos diferentes, e eles principalmente podem usar habilidades diferentes, mas no final, como a gente não tem muitos dons do Espírito, a gente sempre vê eles atuando, é muito prático isso, tá? Agora, como até mesmo usa, tem gente que usa o dom da cura de um jeito e outro ora de outro jeito, e a pessoa é curada, o resultado da cura final é a mesma coisa, e é legal demais ouvir isso. Tem gente que grita, ele escreve no céu, ele risca na terra. Eu lembro que tinha em um ano de 2005, a gente mexia muito com o congresso profético, cara, a gente recebia tanto profeta, irmão, era um chofar para tudo que é lado, tinha mais chofar do que gente nos congressos que a gente fazia, talit, kipá, era dessa época que a gente mexia com essas coisas, e era tanto óleo, e esse era um negócio muito louco, e o óleo escorria pela barba nessa época, era uns negócios também, tinha uns negócios sobrenatural assim, e aí tinha um profeta que era legal, ele escrevia no céu, assim, ele botava as mãos para cima da cabeça, ele começava a torcer as mãos, e ele começava a escrever no céu, e daqui a pouco vinha a palavra profética, e aí você fala, todo profeta tem que ser assim? Não, ele era um dos meios diferentes que a gente conheceu na época, porque tem outros que são calados, tem um profeta que gira, né, e se você vê ele girando de uma cadeira indo para o outro lado do prédio, é que mais ou menos é o sinal de que ele vai entregar uma palavra profética. Você já esteve num lugar que tinha esse tipo de profeta? Também é bastante legal, sempre tive medo, fui poucas vezes, mas eu fui nos lugares que tinha esse tipo, rapaz, quando eu vi girando para o meu lado, falei, nó, deu ruim. Mas um dia, eu estava simplesmente entrando na igreja, o porteiro chegou assim, eu estava passando do lado dele, ele segurou no meu braço, falei, não precisava segurar se fosse qualquer coisa, mas do jeito que ele segurou eu sabia, e ele quieto, com a perna cruzada, mandou a profecia, falei, rapaz, mas foi leve, foi um versículo, mas eu lembro do versículo até hoje. Então, o testemunhar do Espírito é forte por causa disso, foi só um versículo, na maciota, mas ele mandou a palavra, falei, cara, que coisa. Então, o que acontece? O Chris Vallotton coloca dessa forma, chamado dons e unção. Eu creio nas três coisas, eu só acho que a nomenclatura aqui, ela precisa ser expandida, aí é outro assunto, é outro dia, mas é fato, todos nós temos chamado, todos nós temos propósito, todos nós temos habilidades, precisamos delas funcionando, precisamos às vezes de clareza a mais sobre isso, para a gente até funcionar um pouco melhor. Segue. Profecia versus palavra de conhecimento. A profecia pura, ela prediz o futuro, e aí é muito legal, porque a profecia, ela pode dizer algo que vai acontecer, então é só para que você saiba o futuro, mas tem um nível de profecia, que é a profecia que você fala, para fazer com que o futuro aconteça. Uau! E aqui é um ponto sensível, que eu quero que você preste bastante atenção, do porquê profetizar, que muitas vezes a gente fala, não é profetizar, é só um pensamento positivo. E aí qual é a diferença do pensamento positivo para o profetizar? Porque existe a profecia que é, eu sei o que vai acontecer no futuro e eu estou anunciando. Então não é para que ela aconteça, ela vai acontecer. Agora existe profecia que é para que faça acontecer, e essa é que a gente mais quer. Puxa, eu quero profetizar que eu vou ter dinheiro esse ano. Então a gente fala que quer profetizar, mas isso não é profetizar, isso é pensamento positivo. Se você falar isso, se você falar que você vai ter um carro, geralmente é só pensamento positivo. Doa quem doer, mas é isso. Porque a verdadeira profecia para criar, e toda profecia de verdade, ela vem de Deus, passa por você e segue o caminho dela. O pensamento positivo vem de você e segue o caminho dele. Então a questão é a fonte de onde vem a palavra positiva, abençoadora, profética, de onde veio? Se ela vem do que você deseja, ela é só um pensamento positivo seu. Agora, se Deus disse, profetiza a estes ossos,
Os ossos ainda estão secos? Ainda estão secos. Mas quando o profeta profetiza aos ossos, os ossos começam a se mexer. Mas por que ele falou para os ossos? Porque ele queria que os ossos se tornassem um exército? Não, porque Deus disse para ele falar. Aí Deus continua dizendo, agora fala mais uma coisa, e ele continua falando. Então você já sabe essa passagem bíblica sobre isso. É profecia pura. E a gente gosta desse texto, né, de Ezequiel, do vale de ossos secos. Mas Deus todo momento fala agora, aí Deus uma hora para e pergunta, fala, esses corpos, eles podem viver? O profeta esperto fala, Senhor, é o Senhor que sabe. Aí ele fala, então vai, profetiza. Fala assim para os ossos. Aí ele vai e fala, agora fala outra coisa. E ele vai e fala, e vai acontecendo o que ele está falando. Deus está usando o profeta para criar o futuro. E a gente gosta dessa ideia de criar o futuro com o que nós vamos dizer. Mas a diferença entre pensamento positivo e profecia está justamente aí. Se você está profetizando um futuro bom para a sua vida, que Deus não falou, é seu pensamento positivo. Se você está profetizando alguma coisa que Deus mandou falar, profecia, para criar o futuro. Então, da onde vem a fonte que determina essas coisas? Então, daí você deve imaginar que a maior parte da nossa jornada, a gente teve muito pensamento positivo e pouca profecia. Mas, isso, parte do treinamento é para a gente alterar sobre isso. Então, profecia prediz futuro, enquanto a palavra de conhecimento descreve fatos presentes ou passados. Nenhum nem outro é maior do que, tá? Profecia não é maior que a palavra de conhecimento não é maior do que a profecia, tá? Elas são só dons diferentes, que muitas vezes podem caminhar juntos. Podem. Lembra, eu já citei um exemplo. Imagina que você está ali, vai orar pela pessoa, Deus te fala que essa pessoa está vivendo em pornografia, está vivendo em alguma situação, em bebedice escondida e tal, e você vai profetizar, porque você viu que ela será uma pessoa, um ministro, uma bênção, não sei o que você viu, ou ouviu de Deus, e você tem que profetizar sobre isso. Mas você vai profetizar agora também com base em cima de uma palavra de conhecimento que você sabe da vida da pessoa. Mas palavras de conhecimento também funcionam muito com outros dons, por exemplo, dons da cura, né? Esses dias, alguns dias, 15 dias atrás, a gente teve um momento desse numa reunião nossa, que foi, a Deus deu uma palavra falando que tinha pessoas sentindo um calor, era mais ou menos isso, e aí tinha a irmã Rose, que está no mesmo lugar que ela estava aquele dia, mas eu não enxergava direito, tá? Porque estava a luz meio apagada, e eu já não enxergo com a luz acesa, com a luz apagada piorou. Não importa o óculos. Eu lembro que uma vez teve uma irmã também no final de um culto, e Deus falou assim, alguém com uma dor no ouvido. Tinha uma senhora lá na última cadeira, até hoje eu não sei quem é aquela senhora na última cadeira, porque eu não falei com ela no final do culto. Então eu só sei que ela levantou a mão, que ela foi curada, mas primeiro Deus deu a palavra de conhecimento de que tinha uma pessoa assim. No meu caso, eu não sabia quem era a pessoa, então eu pergunto quem é. Nesse dia era a irmã Rose. Passam uns 10 segundos, Deus dá uma outra palavra, que alguém com um problema no esôfago. Eu peço para levantar a mão, aí eu só sabia que era a mesma pessoa. Aí ela levantou, até fiquei assustado, falei, puxa, 2 palavras para a mesma pessoa. Uma era de conhecimento e a outra era para cura. De conhecimento com cura junto, tá? Então, uma palavra foi só de conhecimento e a outra estava operando as duas juntos. Porque quando Deus traz uma palavra sobre uma enfermidade que está, é porque Ele vai curar essa pessoa nesse momento. E aí depois eu fui, porque eu queria saber quem que era, depois eu vi que a irmã Rose, perguntei, ela falou que ela estava realmente sentindo um calor imenso, de cima a baixo, e que ela estava há alguns dias com um problema que os médicos a princípio acharam que era refluxo, né? E estava tomando remédios para aquilo. Então, palavra de conhecimento muitas vezes opera junto com o dom de cura. Palavra de profecia muitas vezes pode atuar junto com também dons de cura, ou pode atuar junto no ministério do evangelista, né? Porque você vai ver o futuro dessa pessoa. Então, tem tanta coisa que pode atuar junto. Então, por isso eu já disse, dons podem andar juntos muitas vezes, e você vai operar em mais do que um. Porque o Espírito é o mesmo, é Ele quem distribui, Ele está dentro de você, e Ele está pronto para te dar qualquer um desses dons. Amém?
Mas a diferença é essa: profecia, eu sei algo sobre o futuro, profecia, eu sei algo que está acontecendo ou aconteceu de uma maneira que não tinha como eu saber, simplesmente agora eu sei, palavra de conhecimento. Segue. As três partes da profecia: revelação, o que Deus está dizendo; interpretação, o significado da revelação; e aplicação, o que deve ser feito com a mensagem. Dom profético, ela vai vir com a primeira parte, revelação. Deus está falando sobre o que vai acontecer, sobre o futuro, revelação. Então todo mundo que opera no dom profético geralmente vai ter a revelação. Nem por isso vai ter a interpretação. E você não é obrigado a ter. Lembre-se disso. Você viu uma imagem, você viu uma palavra, você ouviu alguma coisa, você viu um filme, teve uma visão, você soube simplesmente por alguma coisa que chegou no seu espírito, você teve revelação. Talvez você só tem isso e nada mais. Fique até onde Deus te deu. Não tem problema nenhum. Como eu disse, às vezes você entrega uma palavra, não faz sentido nenhum para você, total sentido para a pessoa que está te ouvindo. Amém? Então fique em paz com respeito a isso. Então interpretação daí é o significado da revelação, significado do que você falou, do que você viu, da imagem, do filme, do sonho, é o significado daquilo. Pode demorar, pode ser instantâneo, podemos orar por isso, não tem problema. A aplicação é o que eu faço com palavra de profecia. E aí, muito cuidado, principalmente quando houver uma profecia diretiva, está te dando uma direção do que fazer, leve sempre para os seus líderes mais maduros para te ajudarem nessa palavra de direcionamento. Eu vejo que você vai fazer isso, ou que você deve fazer isso, e você... Então a palavra diretiva está dando para você o que fazer. Então, com mais atenção e mais cautela, você examina melhor essa profecia, amém? Porque ela vai mudar alguma coisa na tua vida, e isso pode não ter vindo de Deus, então você precisa avaliar. Então, a gente precisa ter bastante equilíbrio, e amadurecimento vai nos ajudar nisso, para não cortar todas as palavras proféticas que vêm sobre nós, tipo assim, não acredito em nada disso. Também não ir para o lado, que agora eu acredito em toda e qualquer profecia do assim diz o Senhor que vier sobre mim, eu estou abraçando, porque agora eu vivo numa comunidade profética. Você vai cair em vários perigos por causa disso. Então, não descarte tudo, mas também não abrace tudo de uma vez só, né? Você vai amadurecendo e julgando, e conte com liderança para isso. Segue. Regra de ouro. Agora é para você que vai profetizar. Quando Deus para de falar, devemos também parar. Então, irmão, Deus te deu só uma visão. Eu lembro de um dia desses, de um exercício nosso aqui na igreja, Deus me deu só um monte de areia. Falei, o que eu faço com esse monte de areia, Deus? Aí eu falei para o irmão, estou vendo um monte de areia. Não sei do que é, não tem nem sabia se era uma areia de praia, se era uma areia de construção, e era areia de construção, porque o irmão ia reformar a casa dele. Mas eu só tinha imagem, não tinha mais nada. Mas imagina, irmãos, eu vejo areia, e eu entendo que Deus está te levando para o Egito. As pirâmides no meio da areia. Estou te vendo num dromedário agora, meu Deus. Então não aumenta a palavra, não aumenta a visão, não aumenta a imagem. Irmão, eu só vi, ele vai citar no livro lá um exemplo bem bacana, eu só vi uma jaqueta amarela, um negócio assim. E pronto. O que aquilo significa para a pessoa, irmão, aí é Deus e ela, e se a palavra veio de Deus, vai fazer sentido para aquela pessoa. Principalmente quando são essas imagens. Ou uma palavra, às vezes é uma palavra só, né? Bem, uma palavra. Eu lembro de um outro testemunho, lá na igreja Bethel, que eles têm a sala de oração, igual o nosso Moa 24 horas, tal. Então eles têm uma sala, e na sala, além do louvor, além do pessoal que está orando por cura, tem gente que está pintando quadros. E a pessoa que estava pintando um quadro, naquele horário, ele estava pintando a palavra esperança. Não era uma visão espiritual sobrenatural, ele estava pintando a palavra esperança. Só que quando a pessoa que chegou com uma visão
ele chama de visão em túnel. Eu não lembro qual era a doença em específico, mas um sintoma que estava tendo era isso. A pessoa perde toda a visão periférica, a visão fica uma coisa esquisita. Ela disse que quando ela focou no quadro, a visão dela começou a sarar, e ela foi curada por aquilo, porque ela olhou para o quadro e aquela palavra curou a vida dela. Então, o que o pintor profético estava fazendo, talvez nem ele saiba, ele só estava escrevendo uma palavra simples, porque no inglês, esperança é hope, H-O-P-E, só 4 letras, irmão. Aí você fala, pô, o pintor profético veio para a sala para escrever H-O-P-E, cara, mas aquilo trouxe a visão para o cego. Então, dependente como Deus vai te usar, seja o mais simples e prático possível. Então, quando Deus para, você para. Regra de ouro. Amém? Vamos avançar para o capítulo 3. Proprietário da placa. Vocês conseguiram ver? Sim? Então tá. Alguém traz uma água para mim? Por favor. Capítulo 3, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Segue. Deus está sempre falando. Deus deseja se comunicar com todos. Tanto é que nós temos uma linha de comunicação com Deus chamada oração, que todo mundo aprendeu que oração não é só falar com Deus, mas é deixar que Deus fale com você, e você tem tempo para ouvi-lo. Pois a comunicação é o maior veículo para um relacionamento. A profecia, em sua forma mais simples, é ouvir o Espírito Santo e obedecer ao que ele diz. Olha só. No entanto, Deus muitas vezes esconde sua voz dos orgulhosos e arrogantes, revelando apenas aos famintos e humildes. Isso aí ele está se referindo quando Jesus falava ali por meio de parábolas. Segue. Diferente do que muitos pensam, Jesus não usava parábolas apenas para ilustrar conceitos, mas sim para ocultar a verdade daqueles que não tinham fome espiritual. O objetivo final de Deus ao falar não é apenas transmitir informações, mas aproximar as pessoas de si, convidando-as a um relacionamento mais profundo com Jesus e sua igreja. O ministério profético é o canal para isso. Uau! Então, olha nisso. Ele vai lembrar ali de quantas vezes Jesus ensina e as pessoas saem sem entender, até os discípulos, lembram? Jesus, a gente não entendeu, parábola do semeador. Aí Jesus vai explicar a parábola do semeador. E olha essa revelação do Cristo, né? Ele não usava aquilo apenas porque eram conceitos ou histórias do dia a dia dele. A ovelha perdida, a dracma, um filho pródigo e tal. Não, ele usava aquilo para que quem não tinha fome espiritual de verdade, ficasse apenas com uma historinha. E o princípio que estava contido na história fosse apenas revelado a quem realmente tinha fome espiritual. Então era uma forma de Jesus esconder de orgulhosos e curiosos o que ele realmente queria transmitir ou impartir com aquelas pessoas naqueles dias. E aí, Deus às vezes, ele muda a linguagem, e essa é uma frase que deve estar aí na apostila, para que nós possamos nos aproximar dele também. Então, Deus, ele pode usar uma linguagem que nós não sabemos, e a gente fica desconfiado, a gente fica curioso, mas porque a nossa fome é tão grande que nós fomos atrás disso até entender. A gente parte do mesmo lugar dos discípulos. Senhor, explica para nós. Fala o que significa isso. Então, o faminto e o sedento por Deus, o que está buscando com zelo os dons, ele está sempre na mesma pergunta. Senhor, o que significa? O Senhor não tem como falar para nós, não? O Senhor não tem como explicar para nós essas coisas? O Senhor não tem como revelar para nós tudo isso? E as pessoas vão continuar buscando. E o ministério profético é um canal para quê? Para aproximar as pessoas de Deus também. É um canal, é um meio que Deus vai utilizar para isso. Porque quem está envolvido com o dom de profecia, vai olhar para uma pessoa, vai ouvir o que Deus pensa sobre essa pessoa, e vai transmitir para essa pessoa o que Deus pensa sobre ela. E não tem nada mais de objetivo, nada além do objetivo de que essa pessoa se aproxime de Deus, e não de quem está exercendo o dom. Amém?
Então, exercer o dom da profecia é fazer com que aquela pessoa se aproxime de Deus que falou dela. Não trazer essa pessoa para se aproximar de você e depender de você. E esse é um dos maiores erros que a gente já viveu, e em todo lugar deve acontecer a mesma coisa, né? O pessoal começa a ficar vidrado no profeta, e dá um vício do profeta, né? Porque assim, qualquer coisa você vai no profeta. O profeta era o Google do passado. Qualquer pessoa que queria saber, vai no profeta, vai perguntar, vai orar, pede para o profeta orar e tudo mais. Que o profeta virou urim tumim também, né, nos dias modernos. Você joga o profeta para cima, o que ele falar para você, você recebe e aí você faz. Então teve gente que ficou dependendo disso. A gente, de novo, não pode ir para um extremo de não quero ter profetas, mas também não pode ir para o extremo que eu preciso do profeta o tempo inteiro. A gente vai ficar no lugar que reconhece a função dos profetas, ou da profecia, melhor dizendo, mas sabe da responsabilidade da busca própria, de ouvir você mesmo a Deus, por você mesmo. Esse é o lugar mais equilibrado. Não despreza as profecias, mas sabe que é responsável por ouvir a Deus. Segue. O Senhor está sempre falando, Deus não possui o idioma humano de origem para ouvi-lo, precisamos aprender sua linguagem e sintonizar nossos receptores espirituais à sua excitação. O dom da profecia funciona como equipamento de rádio que nos capacita a perceber o que já está acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor. Então, fica com essa figura ou essa imagem de um rádio na sua cabeça. O Espírito Santo implantou dentro de você um rádio com várias frequências e você sintonizar a frequência de Deus. Ele sempre utiliza essa ideia, né? A gente aqui está num lugar que está cheio de frequências e ondas e passando por todo lado. Só que o nosso corpo não foi criado para captar nada disso. Então agora tem um monte de bandas FM, AM passando aqui dentro desse prédio, você não está ouvindo nada, nenhuma delas na sua cabeça, eu espero, né? Por favor. Você não está ouvindo o sertanejo da Antena FM, da Band FM, da Centro-América, da... sei lá, que tem hoje em dia. Então, da Rádio Nazareno, você não está ouvindo ninguém aí pregando nesse momento, a não ser eu. Mas, se você pegar um rádiozinho e começar a caçar essas frequências, você vai achar um monte dessas rádios, as rádios pirata, né? Que você sai aí no carro também, acha um monte. Elas estão em várias frequências. E a voz de Deus também está aqui. E você, só que aí também no rádio do carro não pega a voz de Deus. A rádio que capta a voz de Deus está dentro do seu espírito por meio do Espírito Santo. E você precisa aprender só a sintonizá-lo. E você ficar em conexão direta com Deus. Então o dom da profecia é esse equipamento que vai te habilitar para isso, para você ouvir com clareza, você transmitir com clareza também. Eliseu é um exemplo que ele utiliza, que Eliseu, ele era um profeta, mas ele atuava muito no dom de conhecimento, palavra de conhecimento. Por quê? Você já deve entender que quando ele estava lá, e ele ouvia o rei do povo inimigo falando, vamos fazer isso, isso e aquilo, ele estava ouvindo o que estava acontecendo no presente, ok? E quando ele ouvia o que acontecia no presente, ele mandava avisar o seu rei, e dizia, olha, eles vão fazer isso, isso e isso. Aí o rei ia lá, fazia uma outra estratégia, e sempre estava vencendo, até que o rei, o inimigo, falou assim, olha, o que está acontecendo? Temos um espião aqui. Aí, pois, não, é que do lado de lá tem um profeta, ele ouve de Deus, assim, assim, assado e tal. Então vai lá e prende o profeta. Que doideira, né? Se o cara já sabia as estratégias, mandaram prender o profeta. Mas enfim, é a passagem que a gente vê Deus não tratando o profeta Eliseu, mas o seu servo, que é quando o exército chega, se põe de frente da cidade, o servo dele, vão nos prender e tal. Aí Eliseu fala, Deus, abre o olho desse rapaz, porque Eliseu estava num patamar que ele não só ouvia, ele via. Aí quando Deus abre o olho do servo, o servo olha para os montes e estava o exército do Senhor no monte. É outro patamar de profeta, né? Acho que é por isso que a gente queria ser meio profeta do Antigo Testamento. Não era só para mandar matar, não. Era porque tinha esses negócios, né? Mas hoje em dia os profetas vêm também.
E não só os profetas, o dom profético pode te fazer ver. Irmão, o dom profético pode atuar de várias maneiras, assim como a palavra de conhecimento também, tá? Não se limita, eu já falei aqui, né? Imagem, palavra, sons audíveis, impressões que simplesmente surgem na tua mente, pequenos vídeos que vão aparecer, visão aberta, da própria realidade atual espiritual falando. Então, muita coisa que pode acontecer ao mesmo tempo. Então tem gente que atua muito na audição. Tem gente que vai atuar muito na visão estática, uma imagem, um quadro, uma foto. Tem gente que vai atuar numa visão de vídeo, ela vê um pequeno curta-metragem, ela entende aquela história. Tem pessoas que vão ver palavras, e as palavras vão juntar às vezes até formar frases, mas pode ser só ver palavras. Ela olha para a parede e está escrito lá, não sei o quê. Eu nunca tive essa, mas tem gente que vê, diz que é muito legal. Sabe aquela história do livro de Daniel, né? Mene, mene, tekel, farsi. Só que ali todo mundo viu, né? Porque Deus escreveu na parede literalmente. Mas tem gente que vê isso, só que não está aqui no físico. Mas é como se tivesse. Isso é muito legal. Bom, então a palavra profética, o dom da profecia pode abranger várias maneiras de manifestação. Você tem que ficar atento. Então, o dom da profecia é isso. Eliseu é o nosso exemplo. Segue. A guerra para nos manter surdos. Satanás tenta roubar a palavra. Lembre-se que isso aqui ele está fazendo aquela referência lá, justamente a parábola do semeador. Ele busca, Satanás, nos convencer de que não ouvimos a Deus, ou que a revelação foi apenas fruto da nossa imaginação, fazendo-nos sentir tolos. Duas coisas que ele gosta de fazer. Isso não veio de Deus. Ele vai colocar que a pessoa que te trouxe uma palavra não estava em Deus, era dela, era de demônio, era da, sei lá. Ou aquilo que você sente, ele coloca você em xeque, em dúvida. Falando, olha, não, você acha, mas você é a sua imaginação. É que você quer ouvir isso, é que você quer falar isso. Então, ele tenta te colocar em dúvida dos dois lados. Essa é a batalha pela nossa audição espiritual, pelo nosso dom profético. Então, a gente está nessa batalha, não é uma exclusividade sua. Você talvez tenha medo de entrar no dom profético, de profetizar, de orar com o irmão, um a um agora. Imagina, eu quero que você ore agora com uma pessoa e que você libere uma palavra do que você vai ver, ouvir ou escutar no mundo espiritual. Se eu falar isso para algumas pessoas aqui já é um pouco dramático, né? Falando, no um a um, mas é no um a um que geralmente a gente desenvolve melhor isso. Mas para alguns é uma barreira, porque você vem acreditando, você vem caindo nessa batalha. Agora, se você entende que existe uma batalha, talvez seja mais prático agora você vencer essa batalha, ou mais fácil você vencer a partir do momento que você sabe que você está na batalha. O valor determina o poder. O nível de importância que damos a uma palavra profética determina o poder que receberemos através dela. O nível de importância que damos a uma palavra profética vai determinar o poder que nós vamos receber dela. Então, aquilo que Deus realmente falar com você, se o diabo colocou em dúvida, você não dá tanta importância, menos poder vindo dessa profecia. Se você tiver convicção, você recebe todo o poder que essa palavra profética tem sobre a sua vida. Então, por isso que a dúvida é a maior arma que o diabo tem nessa questão profética. Porque se ele fizer você duvidar, a palavra pode ter sido liberada, pode ter chegado até você, mas não vai ter poder se você não crer nessa palavra. Segue. Valorizando a palavra profética. Ao receber e valorizar um profeta, ou a sua palavra, né, palavra profética, a pessoa recebe a recompensa de profeta, que é a própria capacidade de ver e ouvir no mundo espiritual. Então isso aqui, ele está voltando um pouco no dom profético. Você entendeu? No ofício profético, ofício do profeta. Você entendeu que dom é uma coisa, dom de profecia, dom profético, ofício do profeta é outra coisa. O dom da profecia está disponível para todos nós. O ofício ou o ministério do profeta, Deus exclusivamente capacita alguns, ele chama alguns, ele escolhe alguns, e isso
Você pode até ficar clamando aí, mas provavelmente Ele não vai oferecer isso para tanta gente assim. Porque quanto mais nós avançamos, entenda, o fruto é para todo mundo, os dons são para a maioria, os ministérios são para alguns, ok? Quanto mais você vai avançando na questão da responsabilidade espiritual, menor é o grupo que está em cada uma dessas faixas. Valorizar a palavra do Senhor, ou a palavra profética, também significa separar um tempo para ouvi-lo. Moisés e a sarça ardente. Moisés, ele viu a sarça, mas ele não ouviu a Deus até que ele parou para ver o que estava acontecendo. Ele olhou a sarça, achou aquilo estranho, não sei o que, mas quando ele realmente se aproxima para investigar, parar ali, é quando ele ouve uma palavra. Ele ouve a voz, e aí ele tem que tirar as sandálias e tal, ele vai começar ali. Mas veja, nós temos que ter tempo para desenvolver esse lado profético, e a gente vai dar esse start a partir de hoje aqui para isso. Mas olha, uma coisa importante, ou duas, reforçando antes de a gente ir para o final. Dom profético está disponível para todo mundo, amém? É certo ou errado buscar qualquer um dos 9 dons? É certo, a gente deve buscar com zelo. Então faz parte de uma prática que nós devemos ter, buscar os dons sempre. Pedir mesmo. A Deus, eu queria me mover nesse dom. Eu queria me mover naquele outro dom. Eu preciso desse dom para agora. Geralmente a gente está meio desesperado, assim, umas coisas meio para agora. Mas está valendo. Pede para Ele. Agora lembre-se sempre que a atuação dos dons não é para trazer glória para você, é para abençoar a vida de alguém. Não é para o seu uso fruto, é para abençoar a vida de alguém. Então essa é talvez um dos delimitadores que Deus usa muitas vezes, e é por isso que Ele escondeu de alguns orgulhosos, né, os seus segredos do céu. Por quê? Porque Deus não está interessado em gente que é egoísta, ainda que a gente vai infelizmente ver pessoas egoístas também com dons, né, que caem no egoísmo, que enfim, já falamos sobre isso no início. Mas os dons estão disponíveis para todo mundo. Agora, o profeta, o do ofício do profeta, dos 5 ministérios, ele tem algo a compartilhar conosco. E é bom que você receba isso do profeta. Porque como eu disse, você não pode cortar os profetas, tipo assim, eu não dependo mais, porque agora todos ouvem o Senhor. Não é esse o caminho. E você também não pode ficar viciado em profeta. Não, meu negócio é só profeta. Eu tenho que ouvir o profeta. E você só toma uma decisão se você um profeta vai falar com você e ora com você. Não. Você tem sua responsabilidade de ouvir ao Senhor. Mas o ponto agora aqui é, o profeta tem algo a ministrar para nós, assim como qualquer um dos 5 dons. O profeta, ele ministra e ele transfere para nós ouvidos para ouvir, olhos para ver no mundo espiritual. Essa é uma bênção do profeta, do ofício do profeta para nós, amém? Então 2 pontos aqui, só para a gente deixar claro, de práticas que nós temos que exercitar. Segue. Provando os espíritos, nem todas as vozes vêm de Deus, isso tem que ficar claro. Nem tudo que você achar que é uma palavra profética que você recebeu, nem tudo vem de Deus automaticamente. Quem aceita qualquer voz pode se tornar um falso profeta. Isso aqui é o resumo desse ponto aí que está na tua apostila, tá? João, ele escreve isso, ele fala, olha, vocês precisam tomar cuidado, por causa que existem vozes aí que vão e podem, né, serem de falsos profetas, e nós estamos passíveis de cair no mesmo erro. A gente saiu daqui desse seminário, desse congresso e tal, e ouvimos, e foi batalha, e foi oração, e foi unção, caímos no chão e tudo mais, e a gente pensar que a partir de agora qualquer coisa que a gente ouça é palavra de Deus, e a gente precisa discernir. Inclusive tem um dom de discernimento de espíritos que é muito bom para isso. Podemos começar a pedir também por ele. Segue. Porque de onde pode vir a voz que fala conosco? 4 lugares pelo menos. Primeiro, do nosso próprio espírito. Irmãos, se a gente nasceu de novo, nosso espírito está ativo, ele pode simplesmente olhar para o mundo espiritual, ele pode enxergar, ele pode ouvir, pode acontecer. Nem por isso é para eu sair falando do que eu vi, do que eu ouvi. Às vezes simplesmente você está interagindo, ok? São casos mais raros, mas podem acontecer. Você está interagindo com o mundo sobrenatural,
mundo espiritual, que é invisível para a maioria, mas não quer dizer que por causa disso você tem que sair. Irmãos, eu vi uns demônios nessa rua, e eu vi eles atravessando, e eu vi eles subindo e descendo. Provavelmente vai ter o ano inteiro esses demônios por aí, irmão. Então não se assustam muito assim, né? Aí você viu o anjo também, e às vezes não é nem para falar do anjo, deixa o anjo lá. Então deixa o menino rodar, sabe? Tem um monte de coisa do mundo espiritual que é porque está lá, e ele sempre vai estar lá, e vai acontecer assim. Agora, o Espírito Santo é com esse que nós estamos aumentando o nosso relacionamento, e é dele que a gente quer ouvir. Aquele que conhece a mente de Deus e que pode trazer para nós a mente de Cristo, é dele que nós devemos ouvir as palavras de revelação, palavras proféticas. Tem os demônios, exato, espíritos malignos, também pode vir falar com você, pode te dar o sonho, pode te dar a palavra, pode te dar uma visão, pode interferir na tua rádio, tá? Quem anda com o carro aí na rádio ligado, de vez em quando você está ouvindo uma música, aí você vira na esquina, e uma interferência, e começa a tocar outra coisa. Tem gente que até repreende, né? Porque entra uma outra música totalmente diferente. Ou então, hoje a gente não mexe muito com isso, mas a gente geralmente põe uma playlist lá na internet e só dá o play e larga, né? E se for música em inglês, então, aí piorou. Aí você está de uma boa música tocando, de repente para em alguma coisa, você fala, rapaz, mas acho que eu conheço essa música. Cara, está tocando Bon Jovi já. Você já está quase chorando da época que você ouvia Bon Jovi, não sei o quê. E aí que você percebe que entrou uma outra realidade e você não se percebeu. Ou se você gosta do sertanejo gospel, né, evangélico, entra um Zezé de Camargo, você acha que é a música do missionário, no dia em que eu saí de casa, minha mãe, você achou que era a música do missionário, mas não é, irmão, não era. Aí, então os demônios, eles podem infiltrar e fazer situações semelhantes, para que você receba uma palavra que não vem de Deus. E também os anjos de Deus podem falar com você, ok? Nem sempre eles são para trazer uma realidade para transmitir para alguém. Na maior parte das vezes que nós olhamos na Bíblia, eles estão falando sobre nossa realidade, de uma batalha. Na maioria das vezes é essa o principal foco deles, né? Com aquela grande exceção de Maria, que aí nós temos uma exceção, realmente, não tem outra palavra melhor. Temos uma exceção, que é Maria recebendo a visita ali do anjo, né, na anunciação. Bem, siga, acho que tem mais um, para finalizar, sobre a experiência. Prática leva à perfeição. A história do bancário, ele vai dar duas histórias. E a história do bancário que ele conta nos ensina que não podemos crescer nos dons do Espírito sem cometer erros. Irmãos, essa é a parte, em todo seminário, todo congresso, tudo que você ouvir falar sobre dom espiritual, se o ensinamento está no caminho certo, sempre vão dizer para você, você vai errar. A gente vai errar. Inevitável que a gente acabe errando. Mas por que ele diz isso? Não é para te colocar para baixo, porque todos eles erraram também. E todo mundo vai errar. A gente vai errar menos. Se a gente ouve os conselhos, faz um treinamento desse, a gente tem mais chance de acertar do que de errar. Porém, é quase inevitável errar. É inevitável às vezes você confundir a voz. Você ainda achar, ou você confundir imaginação com impressão, desejo com profecia, e por aí vai. Ok, mas é errando que se aprende, usando já talvez uma frase comum. E nos dons é a mesma coisa. Você vai tentar, você vai melhorar, você vai acurar a tua audição espiritual, a tua visão espiritual, você vai crescer nisso. E isso precisa de prática. E aí ele conta uma segunda história lá do pescador, que é o exemplo de como a experiência vem com tempo e prática. Então, se você não pratica por medo de errar, você não vai ter tempo de prática e não vai ter experiência. Então, há erro, irmão, erro vai fazer parte do caminho do processo de aprendizado, inclusive nos dons, inclusive no ministério profético, tá? Ponto. Sobre o dom da cura, também. Sobre o dom de discernimento, de palavra de conhecimento, também. Sobre a palavra de discernimento de espíritos, também. Sobre milagres, também. Você vai orar e talvez a perna não cresça, o cego não enxerga, o
paralítico não sai andando da cadeira. Também, sabe, em todos os dons nós vamos precisar aprender a crescer. Ainda que você tenha até o ofício do profeta, não quer dizer que o seu dom já chegou em nível, modo full, completo. Não, você também provavelmente vai ter que crescer com ele, se você entende que você tem o ministério do profeta. Você vai crescer com ele. O pastor vai crescer nesse chamado dele, vai ter que aprender a amar os irmãos, cuidar dos irmãos, ter paciência com os irmãos, tal. O mestre vai ter que aprender tudo que ele vai ter que ensinar ainda. Ele não recebe um HD novo, cheio, pronto, ele sabe tudo. Começa igual todo mundo. O apóstolo também e o evangelista também. Acontece que tem graça para andar nisso. Então, é aquela pessoa que talvez já tenha, a gente fala de tipos de corpo, de fisiológicos e tal, que facilita para algum esporte, para algum tipo de atividade física e tal. É como se nós recebêssemos isso. A gente já tem ali um DNA, quando você recebe um chamado dos 5 ministérios, que esse DNA já te favorece a prática do estudo ou a prática da profecia. Então a gente ganha um facilitador nesse caminho, mas o processo é exatamente o mesmo. Vai ter que treinar igual a todo mundo, vai ter que estudar igual a todo mundo, vai ter que fazer igual a todo mundo, vai errar igual a todo mundo, vai falhar igual a todo mundo, vai ter desafio igual a todo mundo, mas vai caminhar. Então, os dons são para todos e os profetas têm algo de especial que podem liberar sobre nós. Então eu queria fazer 2 práticas com você, só para encerrar. Passei um pouquinho meu tempo, mas coloque-se de pé. As perguntas no final do capítulo 2 e capítulo 3, você já percebeu, assim como nos outros capítulos? Nós temos 2 sessões de perguntas. Uma pergunta que é para você responder, tem mais linhas ali, e uma segunda sessão de perguntas que é para responder em grupo. Eu não vou fazer as perguntas do capítulo 2 e 3, uma pelo tempo, segundo, porque todas essas perguntas do capítulo 2 e 3, elas têm respostas exatas da apostila. Sabe aquele negócio que você vai ter que ler a apostila e achar a resposta exata? Então a resposta é para ser igual a todo mundo. Então, como não é algo pessoal, igual o nosso microgrupo discipulado, eu não vou fazer nenhum grupo agora, nesse momento. Eu quero aproveitar o tempo para fazermos 2 práticas, mas calma, não é sobre você profetizar sobre ninguém ainda. A primeira prática é, se o dom é para todo mundo e a gente tem que pedir, eu quero que a gente comece orando e pedindo dons, amém? Então você vai fechar os seus olhos, você vai orar a Deus. Você sabe que existem 9 dons do Espírito e existem mais outros tantos dons de apoio e serviço, e você pode pedir qualquer um deles ao Senhor, porque Ele está disposto a te dar. Talvez você desconfie que você tem um dos dons do ministério, Efésios 4, aí você pede revelação, Deus me confirma. Essa é a primeira prática. Eu quero te dar 1 minuto, feche os seus olhos, busque a Deus por isso, busque a Deus para que Ele dê os dons que você quer, mas nós estamos num congresso profético, treinamento profético, e a Bíblia diz, busque com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Busque primeiro esse, adicione após ele os outros dons, para que o Senhor também possa olhar para você e possa te dar como presente em nome de Jesus. Senhor, nós nessa tarde entendemos que todos os dons potencialmente podem ser, Senhor Deus, vividos por cada um de nós. Nós temos o Teu Espírito, nós temos sido batizados por Ele, e nessa tarde nós pedimos, Senhor, manifesta os Teus dons em nós, através de nós. Senhor Deus, queremos o dom da profecia atuante, operando em nossa vida. Nossos olhos e ouvidos espirituais sejam abertos, nós possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir no mundo espiritual, o que o Senhor fala, o que o Senhor nos mostra em visões, em sonhos, Senhor Deus, em sensações, em impressões no Espírito. Deus, que assim o Senhor nos conceda como Teu presente. Nós queremos tanto nos sentir amados com esse presente, como queremos amar outras pessoas através desses dons. Que o Senhor nos ensinou o caminho do amor, que é sobre o qual nós atuamos nos dons, sobre o amor que nós vamos operar, Senhor Deus, e é por Ele que nós queremos que outras pessoas conheçam o quanto elas também são amadas por Ti, o quanto elas são valiosas para o Senhor, preciosas,
e que há alguma coisa dentro delas ainda, Deus, que elas não enxergaram, mas por meio da palavra profética, do dom profético, a palavra da profecia, nós poderemos ser usados pelo Senhor para despertar isso nelas, para encorajá-las, para, Senhor Deus, animá-las, edificar, construir na vida delas, Senhor Deus, consolar algumas que já desistiram, consolar algumas que estão tristes, estão num vale, Senhor Deus, de lágrimas e solidão, porque não acreditam mais que possam serem usadas. Senhor Deus, nessa tarde, se alguém aqui nesse lugar, nesse vale de solidão e de lágrimas, que não acredita mais que vai ser usada pelo Senhor, Deus, seja desfeito isso agora em nome de Jesus. Nós estamos chamando da escuridão para a luz agora você. Nós estamos chamando você agora que está sentado na escuridão, venha para a luz. Venha para debaixo da luz da palavra, que diz que Ele não esqueceu de você, que Ele te ouviu chorando, porque as tuas lágrimas têm som para Deus, e Ele te chama agora desse lugar, para que você venha para a luz, porque Ele quer brindar a sua vida agora, como se fosse em uma festa, onde as pessoas levantam suas taças, e brindam a felicidade, a saúde, a uma conquista, a um casamento. O Senhor quer brindar com você um renovo de relacionamento entre você e Ele. Então que você saia desse lugar e que você renove agora um relacionamento com o Senhor. Não acredite mais que você nunca será usado, mas o Senhor está chamando você agora para um novo momento da sua vida, um novo momento de relacionamento, aonde Ele vai usar você nesses dons, para a glória dEle, em nome de Jesus, amém, amém. Bem, irmãos, eu quero chamar agora, pedir por favor os profetas, todos que têm ministério de profeta já, venham aqui por favor. Primeira coisa, os dons podem ser buscados, correto? Segunda coisa que eu frisei, o profeta, como profeta, tem uma bênção especial para a igreja. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, tem o galardão do profeta. Qual é o galardão do profeta? Qual é o presente do profeta? Ter olhos para ver e ter ouvidos para ouvir. Então eu quero que todos vocês que querem ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, vocês vão vir à frente. Profetas, fiquem cada um no corredor. Tem 3? Cada um no corredor, ótimo, perfeito. Irmãos, para ser prático, rápido, os profetas, a gente pode talvez sair do lugar, mas a princípio, irmãos, é uma fila. O profeta vai tocar e abençoar a sua vida, amém? É o valor que você dá à palavra que traz o poder sobre a sua vida. Não é uma hora que o profeta ora sobre você, ou 1 segundo, é a mesma coisa. É uma fila andando. O profeta tocou em você, te abençoou, pode ir para o seu lugar. Uma fila sem parar. Profeta, se alguém cair aí, passa para o próximo, segue, amém? Tá? Irmão, quem caiu, normal, mas a princípio é só uma fila andando. Então você vai vir, o profeta vai impor as mãos. Irmãos, vem todo mundo, amém? Vem todo mundo. Não é que você vai se tornar um profeta, é dom profético, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pode sair do seu lugar, pode vir passando, em nome de Jesus. Os profetas podem ministrar, pode aumentar um pouquinho essa música. Inclusive os irmãos da mesa, revezem aí, venham para cá. Bombonier, reveza aí, vem para cá. Store, vem para cá. Todo mundo, amém? Isso. Olhos para ver e ouvidos para ouvir, Senhor. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Senhor levantou profetas, e nessa casa nós temos um privilégio de tê-los, e você está recebendo o galardão de profeta nessa tarde. Os
irmãos de intercessão que já passarem pela fila, fica um ao lado de cada intercessor aqui também, para nos ajudar. Intercessores que já receberam oração podem ficar ao lado para ajudar em caso for necessário. Amém. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. O Senhor vai fazer talvez virada de chaves para alguns aqui. O Senhor vai fazer viradas em algumas histórias aqui. Aleluia. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Olhos para ver, abre os meus ouvidos para te ouvir, abre os meus olhos para ver, Senhor. Para te ver, abre os meus ouvidos para te ouvir, vem Espírito, o doador de todos os dons, que tem os seus tesouros, que tem os seus tesouros para nos conceder. Vem Espírito,
teus tesouros, Espírito. Os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, dá-me olhos para ver, dá-me ouvidos para te ouvir. Espírito de Deus, somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Como é doce a tua voz, como suave é o teu soprar. Meu Espírito, aleluia. Irmãos, nós vamos ter um intervalo, 30 minutos praticamente. Pelo relógio que está ali, nós vamos voltar 5 para as 5 da tarde, tá? 5 para as 5. Então, 4h28 agora, quase 30 minutos de intervalo. 5 para as 5, nós vamos retornar. A Bomboniere está funcionando, tá? Você pode ir lá fazer teu lanche, pegar teu café. Tu pode ficar.